Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler o livro do Gênesis. Gênesis hoje está famoso por aqui. Capítulo 19. Aleluia. Do livro do Gênesis. Nós vamos ler 2 versículos, porque a leitura é bastante extensa, mas ela é conhecida da igreja. Então vamos ler 2 versículos, e como a leitura, a história é bastante conhecida, então vai ser fácil para a gente entender o que o Senhor vai falar conosco nessa noite. É o versículo 16 e o versículo 17. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. 19 de Gênesis, esse 17, que diz assim: Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amém. Vamos se sentar. Glória a Jesus. A palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Ela é tremenda, né? A palavra do Senhor. E Jesus ele faz menção, sobre a vida de Ló, né? Olhai para Ló, né? E não é novidade, irmãos, para ninguém aqui que nós estamos vivendo os últimos instantes, né? Vamos dizer assim, da igreja na face da terra, diante de tantas coisas que têm acontecido, diante de pestes, né? De guerras, que são tudo isso daí, não são, Jesus chama de princípios das dores, né? Princípio das dores. Então é como Jesus usa muito essa passagem sobre o princípio das dores e usa a passagem de Isaías 26, se não me falo a memória, sobre a grávida que está prestes a dar luz, né? Então, assim a igreja, né, como a mulher gestante, que ela está, nos seus minutos finais, para dar à luz, que ela sente as contrações, sente as dores, o mal-estar, aquilo que começou, que é o interessante da grávida, que tudo começa com muita alegria, com muita festa, e vai nascer, vou ter um filho, nos últimos instantes já não é tão assim, já as dores, as agonias, os ais, não é muito interessante para a grávida, porque ela está prestes a dar à luz, Então a igreja também ela está vivendo esses sintomas através do princípio das dores, O princípio das dores. A igreja sente também. Então os servos de Deus, os justos, que estão na presença de Deus, eles sentem que não é se engano, eles sentem que está aqui, mas não tem uma alegria mesmo de fato aqui nesse mundo, Que a alegria deles está em Deus. E nada, irmãos, não existe diante de tantas passagens. A passagem de Ló, ela ilustra essa retirada da igreja, que é um assunto muito longo, e complexo, mas eu quero resumir aqui, que
que a passagem de Ló, ela ilustra a retirada da igreja. É verdade. Né? Então, veja bem que o pecado ele sempre foi o mesmo. Né? Tanto no início do mundo, como nos tempos que nós estamos vivendo, o pecado ele continua o mesmo. Muda as formas de pecar, né? Mas ele é o mesmo delito diante de Deus. Então, naquela época de Ló, não era diferente, que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava vivendo também no auge do seu pecado. Né? Era uma cidade que o pecado dela era tão, né, forte, assim vamos dizer, que ele subiu diante das narinas de Deus, né? E de repente Deus agora, né, se manifesta a Abraão e fala: Abraão, eu vou destruir, né, a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão, já sabendo, irmãos, que o seu sobrinho estava ali, que ele tinha uma parte da sua família ali, ele começou o quê? Interceder a Deus. E ele começou a ler e falou: mas Senhor, de repente se tiver 50 justos ali, Senhor, tu vai destruir o justo com o ímpio, né? E eu já quero já deixar um frisado aqui, porque há quem diga por aí que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, né? E quando a gente dá uma aprofundada na palavra de Deus, quando a gente vê mais aqui especificamente em Ló, né, nós vemos que a igreja ela não passará pela grande tribulação. E a nossa base é justamente a intercessão de Abraão. Ele falou: mas Senhor, tu vai deixar que o justo padeça com o ímpio? O Senhor falou: não. Se tiver lá 50 justos, não. Aí ele foi baixando. E se tiver 45? Se tiver 45 também não. Aí Abraão falou: está ficando difícil, né? E se tiver 30? 30 também não, Abraão. Se tiver 30 justos lá, eu não vou destruir a cidade. E se tiver 20? 20 também eu não vou destruir a cidade. Abraão falou: meu Deus, deve ter, porque na mente de Abraão ele falou assim: pelo menos 10 almas lá. Não é possível que Ló não ganhou pelo menos 10 almas lá. Quem são essas 10 almas? Seria, no caso, Ló, né? A esposa, né? As 4 filhas, né? E mais os genros. Ele falou: bom, pelo menos 10 almas deve ter, né? Ele falou: mas Senhor, se tiver 10, Deus falou: se tiver 10 também, eu não vou destruir. Então Abraão quer reconhecer que, na realidade, Ló não tinha conseguido ganhar nem a sua família para Jesus. Né? Ele não tinha conseguido ganhar nem mesmo a sua família. Então, e naquela intercessão, Abraão viu que não ia ter jeito. Mas Deus, na sua misericórdia, irmãos, ele tira Ló, no versículo que nós lemos aqui, que ele pega pela mão, porque eles estavam demorando, né? Depois da mensagem que falou: olha, vamos destruir a cidade, nós vamos destruir esse local. E ele demorava para se apressar, porque a realidade é uma só, irmãos, que tem muita gente que o coração dele está no mundo. Verdade. O coração dele ainda está nessa terra. Né? Não são poucas pessoas que eu tenho ouvido, né? Quando eu falo: irmãos, Jesus está voltando, Jesus vai vir buscar a igreja. E você não vê a expressão de alegria nas pessoas. Né? E outras pessoas falam: podia voltar um pouquinho mais depois, agora não, né? Quem sabe mais para frente, né? Eu preciso casar primeiro, eu preciso, né, me graduar na formatura primeiro, eu preciso, né, conquistar um bem primeiro, eu preciso comprar um carro, uma casa,
né? Eu preciso fazer ainda uma viagem. Então, as pessoas não têm mais a sensação de alegria, não sentem mais, né, melhor dizendo, a alegria, né, de saber que Jesus vai buscar a igreja. Essa é a realidade. E a mulher de Ló era uma dessas. É verdade. Era uma mulher que ela já tinha se habituado, né? Essa é a palavra mais certa. Ela tinha se habituado em Sodoma e Gomorra. O coração dela já estava na cidade. O coração dela já não queria mais sair dali. Quando os anjos falaram, olha, nós vamos destruir, né? Eu imagino ela ficando pensativa, e agora que nós conquistamos uma propriedade aqui, né? Agora que as nossas filhas vai, né, se casar, poxa vida, e agora, né? Como que vai fazer? Né? E o coração dela estava ali naquela cidade. E quando os anjos se apressaram e pegaram eles pelas mãos para tirarem eles da cidade, ela olhou para trás. E a ordem, irmãos, é não olhar para trás. É verdade. A ordem está em não olhar para trás. Então, tem pessoas que as coisas desse mundo, Paulo disse, não vos embaraceis com as coisas desse mundo. É verdade. Né? As coisas desse mundo têm sido um embaraço, né, para as coisas de Deus. As coisas desse mundo têm sido tropeço, né? Porque a pessoa não consegue mais. Quando os anjos falaram para Ló, você vai fugir para a montanha, né? Vai para a montanha, né? É a subida da igreja, irmãos, entendeu? Para o lugar alto, né? É o arrebatamento da igreja. Você vai subir para a montanha, entendeu? Lá você vai ter o livramento, né? Enquanto a terra vai estar no caos aqui, a igreja está na montanha, está subindo. Então, as pessoas não conseguem ter esse olhar na montanha, irmãos, né? E acabam firmando o seu olhar atrás. Aí começam a olhar, né, o que ela tem, o que ela possui, as suas riquezas, né? Os seus prazeres. Então foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. E a Bíblia fala que os anjos falaram, olha, escapa-te, Ló, pela tua vida, né? Chegou a hora que a salvação, né, ela é individual. Chegou a hora que é você, irmão. É verdade. Chegou a hora que você quer que o teu pai se salve, você quer que a mãe, a esposa, os filhos, você quer que todos da família se salvem, o vizinho da direita e da esquerda, mas chega uma hora que a salvação ela se torna pessoal, é você, entendeu? É você mesmo. E o anjo falou, olha, escapa-te, tem uma tradução que fala, escapa-te pela tua vida. Né? Então, o anjo era como se você falasse, olha, se tua mulher não quer ir, filho, deixa ela para lá. Se tua filha não quiser ir, vá você. É verdade. Entendeu? Escapa você pela tua vida. Então, por mais, irmãos, por mais que nós queremos a salvação dos nossos parentes, a salvação daqueles que nos cercam, né? A gente, aí nesse ponto sim, você tem que ter um olhar no ponto da salvação, você tem que olhar individualmente, né? Não, eu tenho que escapar pela minha vida, porque senão até mesmo a sua família se torna também um empecilho e um embaraço para a tua salvação, né? Se logo começasse ali a abraçar a mulher dele, você virou uma estátua de sal e agora, vem aqui, filha, vamos ficar aqui um pouquinho mais, né? Olha, despede a sua mãe aqui, né? Vê aí o que
se dá para orar, se a gente desfaz ela de novo, né? Também virar uma estátua de sal também, né? Então ele teve que, tu não vai, eu vou ir, então, e vamos que vamos, né? Então, as coisas de Deus, irmãos, a salvação, né? Ela é de forma individual, né? E o que me faz aqui ter uma visão também interessante desse trecho, irmãos, que o anjo pegaram na mão dele e puxaram, e às vezes Deus também precisa deixar que a gente faça algumas situações, se pegar na mão e puxar, né? Às vezes é um chacoalhão que às vezes Deus também faz na nossa vida, né? Porque a gente vê que o negócio que vai cair fogo mesmo, que o negócio, a destruição é iminente. Então às vezes, mas Senhor, por que às vezes eu estou passando por uma situação não é assim? Poxa, eu sou teu servo, Senhor, né? Poxa, eu estou passando por essa dificuldade, né? Isso daí, irmãos, é o anjo do Senhor pegando na sua mão e falando, meu filho, larga de tudo isso aí. Entendeu? É um momento para você ter uma reflexão, até uma enfermidade, né? Até uma enfermidade que às vezes você pode ter. Esse é um momento de reflexão que Deus te traz, né? Para que você comece a raciocinar e falar, poxa, né? Eu estava esses dias aí, a gente vejo os irmãos essa reportagem, né? Desse soldado que morreu aqui na Avenida São João, e a gente foi roubado, né? Tentaram roubar a moto dele, e o interessante não é nem tanto o local onde que aconteceu o fato. O interessante é que ele levou alguns tiros e não morreu na hora, né? E depois eu fiquei sabendo que eu trabalho comigo, que ele era da igreja dele, era músico lá, da igreja. Ele é de onde? Da congregação cristã. Aí ele era músico lá, dessa igreja. Então, e a gente fica pensando, né? Poxa, por que morreu na hora, né? E aí, muitas vezes, eu estava até comentando com os colegas lá do trabalho, que às vezes Deus, ele trata, né, com a pessoa, às vezes alguma coisa que Deus precisava tratar com esse rapaz, né? E nesse período, podia ter morrido na hora, certo dele, né? Mas Deus precisava tratar alguma coisa nesse período de um dia para o outro. Alguma coisa que Deus, né, no íntimo dele. Então, tem coisas que Deus, irmãos, ele trata conosco de uma forma muito íntima. Entendeu? Muito íntima. A família não entendeu. O meu filho deu um depoimento, falou, eu cheguei lá e eu estava com ele esses dias, mas ele, quando eu falei para ele, eu te amo, tal, o aparelho desligou, tudo bem, né? Mas a história, na realidade, é que Deus queria tratar com ele, né? Então, às vezes, nem a família entende por que ficou de um dia para o outro, né? Deus, ele tem os seus métodos, os seus meios, entendeu? Às vezes a pessoa, poxa, foi preso e tal, às vezes Deus quer tratar com a pessoa lá no fundo de uma cadeia, né? Está no quarto do hospital, às vezes Deus quer tratar com aquela pessoa ali, para que ela veja a montanha, né? E deixe Sodoma e Gomorra para trás. Deus precisa tratar com ele num quarto de leito, entendeu? Às vezes, para Deus tratar com a pessoa, Deus precisa tirar o emprego dela e deixar ela sem nada, para ela perceber que ela não tem nada, né? Que ela precisa, que o Deus dela não é o emprego, o Deus dela é o que está na montanha. Aleluia. Entendeu? Então, Deus, irmãos, ele tem os seus meios. Agora, não cabe a mim, a nós, tentar explicar os meios de Deus trabalhar. Cabe